Olá, saudações a todos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao CPTEC, eu sou o professor Luiz Antônio. Na aula de hoje, nós vamos fazer a correção da prova de matemática do Colégio Federal Pedro II. Essa prova aqui foi a prova para os alunos do 5º ano do ensino fundamental que desejam ingressar no Colégio Federal Pedro II e fazer o 6º ano, a partir do 6º ano do ensino fundamental, nesta instituição de ensino de excelente nível. Essa prova foi a prova do ano de 2022 para ingresso no ano de 2023. Se você é novo por aqui e você é candidato ao Colégio Federal Pedro II ou seu filho vai fazer essa prova, já se inscreve aí no nosso canal para você não perder nenhuma novidade aqui, nem de matemática, nem de física, para que o algoritmo do YouTube possa recomendar esse vídeo para mais pessoas e alcançar os seus objetivos, assim como você está buscando o seu. Vamos então para a resolução da prova do Colégio Federal Pedro II para os alunos do 5º ano. Então você que é aluno do 5º ano do ensino fundamental, você tem que conhecer essa prova, você tem que saber quais são os conceitos envolvidos nessa prova para você mandar bem na prova que você vai fazer esse ano. A questão de número 11 era uma questão envolvendo plano cartesiano. Você que nunca estudou plano cartesiano, tá aí, ó, o Colégio Federal Pedro II, ele vai cobrar de você plano cartesiano, malha quadriculada, do jeito que está nessa questão aí. Vamos ler a questão então? Na figura a seguir está representada a localização da casa de Ana, de sua escola, da padaria e do mercado. Cada quadrado representa uma quadra. Quando Ana vai para a escola, ela sempre passa primeiro pela padaria. E aí o Colégio Pedro II colocou aqui, ó, a orientação, tá bom? De norte, sul, leste a oeste para os candidatos se basearem para resolver essa questão. Então, nós temos nesse ponto aqui a casa da Ana, tá bom? E aqui nós temos a escola, nesse pontinho aqui está localizado o mercado e aqui está localizada a padaria. No texto, foi dito que a Ana sai de casa, sempre passa pela padaria primeiro antes de ir para a escola. Ou seja, o objetivo dela é ir de casa para a escola, mas primeiro ela tem que passar pela padaria. É claro que ela não pode ir direto do jeito que eu fiz aqui, não é? Ela tem que percorrer as ruas das quadras, tá bom? E aí nós vamos ver o que o Colégio Pedro II pediu aos candidatos. Assinale a alternativa que não representa o trajeto que Ana pode fazer para ir à escola, que não representa. Então, se você que é aluno do 5º ano, presta bastante atenção comigo aqui. Ó. Se você observar, para a Ana sair de casa e ir para a escola passando pela padaria, ela tem que fazer aqui, ó, um movimento ao leste, 2 movimentos ao leste, depois ela tem que fazer 3 movimentos ao norte e em seguida ela vai da padaria para a escola. Para ir para a escola, ela pode fazer 4 movimentos ao leste e em seguida 3 movimentos ao norte. Aí ela chega na escola, tá bom? É claro que essa daqui é uma possibilidade, mas observe que ela sempre vai ter que fazer de casa para a padaria 2 movimentos ao leste e 3 movimentos ao norte. E da padaria para a escola, ela sempre vai ter que fazer 4 movimentos ao leste e 3 movimentos ao norte, independente da ordem, tá bom? Eu vou colocar uma outra possibilidade aqui para ela ir da casa para a padaria. Bom, vamos lá. Ela pode fazer, ó, 2 movimentos ao norte, 1 movimento ao leste, em seguida um movimento ao norte e outro movimento ao leste. Tá percebendo que esse trajeto em azul é um trajeto diferente do trajeto que eu fiz em vermelho, mas de qualquer forma, ela está fazendo 2 movimentos para o leste e ela está fazendo 3 movimentos para o norte, tá bom? Para ir da padaria para a escola, uma outra possibilidade, olha só, ela pode fazer, ó, norte, leste,
norte de novo, leste e leste. Tá vendo o trajeto? Observe essas duas possibilidades que eu montei aqui para você. Ó. Na primeira possibilidade, eu coloquei as sequências de movimento que a Ana faz. Tá vendo? Então aqui, ó, de casa primeiro para a padaria, ela faz sempre 3 movimentos ao norte e 2 movimentos ao leste. Depois da padaria para a escola, ela sempre vai ter que fazer 4 movimentos a leste e 3 movimentos ao norte, independente da ordem. Olha na segunda trajetória, de casa para a padaria, aparecem 2 movimentos a leste e 3 movimentos ao norte, independente da ordem, tá vendo? Da padaria para a escola, na segunda trajetória, aqui, ó, 4 movimentos a leste e 3 movimentos ao norte. Beleza? Então, são duas possibilidades. O que nós precisamos, então, observar é aquela que não representa o trajeto que Ana pode fazer para ir à escola. E como nós sabemos que ela sempre tem que fazer 3 movimentos ao norte mais 2 ao leste, independente da ordem, e em seguida 4 movimentos a leste e 3 movimentos a norte, nós podemos aqui eliminar uma das situações. Então, o trajeto que não vai representar o caminho de Ana para a escola é a letra D. Ó. Ana desloca-se 3 quadras para o leste, 2 quadras para o norte, novamente 3 para o leste e 4 para o norte. Esse caminho aqui, a Ana ela não pode fazer esse trajeto, já que ela tem que passar primeiro pela padaria. Questão de número 12, uma questão envolvendo área. O Colégio Pedro II colocou uma malha quadriculada, tá vendo? Para fazer o desenho da frente de um castelo, Marcela elaborou um rascunho em malha quadriculada. Então tá aí a frente do castelo nesta malha quadriculada. Sabendo que cada quadradinho desse aí, da malha quadriculada representa 4 metros quadrados, a área da frente desse castelo é de quanto? Então nós temos que calcular a área total. O segredo aqui é contar os quadradinhos. Primeiro os quadradinhos inteiros, que são no total 41. É só você vir riscando aqui, ó. Tá vendo os quadradinhos e você contar todos eles, né, os quadradinhos inteiros. Vamos totalizar 41 quadradinhos inteiros. Agora nós vamos verificar os quadradinhos que não estão inteiros. Observe que essa parte em azul que eu estou rabiscando para você aqui é a metade de um quadradinho. Mas essa metade com essa outra metade aqui dá um quadradinho inteiro. E o mesmo acontece aqui na outra torre do nosso castelo, né? Ó, essa metade em azul completa essa outra metade. Portanto, aqui nós temos mais 2 quadradinhos, tá bom? Aqui essas 2 metades formam um inteiro e aqui essas 2 metades também formam um inteiro. Portanto, nós temos um total de 43 quadradinhos. Porém, o problema falou que cada quadradinho tem uma área de 4 metros quadrados. Cada um quadradinho tem uma área de 4 metros quadrados. Como nós queremos a área total, basta multiplicarmos, então, 43 vezes 4. E efetuando essa multiplicação, nós vamos obter 172 metros quadrados. É a área total da frente do castelo e com isso a gente consegue responder a questão aí do Pedro II. Pessoal, você que é aluno de 5º ano, então você tem que conhecer, você tem que saber resolver problemas com área, tá bom? Um outro tipo também de questão que o Colégio Pedro II pede, que foi exigido nessa questão número 13, são problemas do tipo de número desconhecido. Olha o que o Pedro II colocou na prova. Paula digitou um número em sua calculadora, multiplicou por 7, somou 13, dividiu o resultado por 3 e obteve o número 30. Paula digitou o número. Qual foi o número que a Paula digitou? Bom, o número que nós não conhecemos, eu vou representar por um quadradinho. Então, aqui dentro desse quadradinho tem um número, que eu não sei que número é esse. Então, ela primeiro multiplicou esse número por 7, somou o resultado com 13, e aí, ó, dividiu isso tudo
por 3 e obteve como resultado final o número 30. Então, nós queremos saber que número foi esse que a Paula colocou aqui. Você pode fazer pelas opções se você quiser, tá bom? Se você quiser, você pode testar aqui o 25, você pode testar o 17, o 15, o 11. Mas o ideal é você conseguir resolver a questão por uma metodologia sem precisar fazer pelas respostas, tá bom? E essa metodologia se chama operação inversa. Então, nós vamos fazer todas essas operações aí que foram feitas, só que de maneira invertida. Qual foi a última operação que foi feita? Não foi a divisão por 3? Não foi isso aqui, ó? Então, nós vamos multiplicar o resultado final por 3. Antes da divisão por 3, qual foi a operação realizada? Foi a soma com 13. Então, nós vamos subtrair 13. E isso aqui tudo, nós vamos dividir por 7. Efetuando, então, essas operações inversas, nós vamos descobrir qual foi o número aí digitado. Tá bom? Vou repetir para você, ó. A última operação foi a divisão por 3. Então, na operação inversa, a primeira operação nós temos que multiplicar por 3. A operação inversa da divisão é a multiplicação. Antes da divisão, o que foi feito foi uma adição aqui, ó, por 13, com 13. Então, aqui nós vamos subtrair 13. E a primeira operação foi a multiplicação por 7. Então, a nossa última operação aqui tem que ser a divisão por 7. Então, nós vamos encontrar o número desconhecido. Vamos fazer essas operações? Vamos lá? Então, dentro do parênteses, ó, 30 vezes 3 dá 90, menos 13 dividido por 7. Você tem que saber resolver uma expressão numérica. 90 menos 13, isso dá 77. E, finalmente, 77 dividido por 7 está aí. Nós vamos obter o nosso resultado, que é 11. Então, respondido aí a questão de número 13 do Colégio Federal Pedro II. Eu espero que você esteja acompanhando, que você esteja fazendo junto comigo, tá bom? Pega aí esse caderno de questões para a gente resolver juntos. A questão de número 14 é uma questão de probabilidade. Sim, cai probabilidade na prova do Colégio Pedro II. Vamos ler a questão? Em uma caixa estão alguns prismas triangulares, alguns prismas quadrangulares e alguns cilindros, como mostra a figura a seguir. Sem ver, tiramos um deles ao acaso. É correto afirmar que... Então, vamos lá. Vamos escrever, então, as quantidades de prismas quadrangulares que aparecem na figura. Os prismas quadrangulares estão aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, são 4 prismas quadrangulares. E agora nós vamos escrever também o total de prismas triangulares, que são 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, são 6 prismas quadrangulares. E agora nós vamos escrever as quantidades, a quantidade de cilindros que nós temos, que são 2, né? 1 e 2. Então, observe que como nós temos uma quantidade de prismas triangulares que são maiores, que são 6, a probabilidade de você retirar um prisma triangular é a maior de todas. E a probabilidade de você retirar um cilindro é a menor de todas. Então, vamos analisar as opções. Letra A. O menos provável de sair é o prisma triangular? Não, isso é falso. Letra B. É muito provável que saia um cilindro? Não, isso também é falso, porque o cilindro tem a menor quantidade. Letra C. A probabilidade de sair um prisma quadrangular é maior do que a probabilidade de sair um cilindro? Sim, isso é verdade. Vamos ler a letra D. É mais provável que saia um prisma quadrangular? Não, isso é falso, porque a quantidade de prismas triangulares é maior. Então, é mais provável que saia um prisma triangular, tá bom? Então, o gabarito da nossa questão nós já sabemos, é a letra C, tá aí. A probabilidade de sair um prisma quadrangular é maior do que a probabilidade de sair um cilindro. E para você que nunca estudou probabilidade, eu vou te dar um macete aqui, ó. A probabilidade de sair um prisma quadrangular
é 4 dozeavos. Por quê? Porque são 4 prismas quadrangulares no total de 12, tá bom? A probabilidade de sair um prisma triangular é 6 dozeavos. E a probabilidade de sair um cilindro é 2 dozeavos. É sempre assim que a gente calcula a probabilidade, tá bom, pessoal? É a quantidade que nós temos no conjunto dividido pelo total de figuras do conjunto. Vamos para a questão número 15. Questão número 15 era uma questão de leitura e interpretação de gráfico. Em uma pesquisa, 40 crianças responderam com que frequência elas ouvem música pelo rádio. O resultado está apresentado no gráfico a seguir. Com que frequência você ouve música pelo rádio? Então, observe que no gráfico nós temos os percentuais. 20% responderam que sempre ouvem música pelo rádio. 75% responderam que às vezes usam música pelo rádio. E nós temos uma parte aqui, ó, tá vendo? Que representa aquelas crianças que responderam que nunca ouvem música pelo rádio. Mas nós não temos esse percentual, tá bom? Porém, é fácil de calcular esse percentual, pois vamos somar os percentuais que nós estamos observando no gráfico, que são 20% e 75%. Ao somar 20% mais 75%, vamos obter um total de 95%. Isto quer dizer, pessoal, que o que falta para chegar a 100% representa exatamente aqueles que nunca ouvem música pelo rádio. Ou seja, nós temos aqui um total de 5%. Tá bom? Então, podemos afirmar sem medo de errar que 5% das crianças pesquisadas nunca ouvem música pelo rádio. A pergunta do Colégio Pedro II foi: nessa pesquisa, o número de crianças que nunca ouvem música pelo rádio é de quanto? O número de crianças, pessoal, você que é aluno do 5º ano, você deve ter dificuldade com relação à porcentagem, não é? Veja bem, nós descobrimos que 5% das crianças nunca ouvem música pelo rádio, mas ele quer saber o número de crianças. Então, nós temos que calcular 5% do total de crianças pesquisadas, ou seja, 5% de 40, pois lá no texto nós temos o total de crianças que responderam essa pesquisa. São 40, tá bom? Então, você não pode confundir isso. Número absoluto é uma coisa, percentual é outro. Bom, como é que a gente calcula, professor Luiz Antônio? 5% de 40. É bem tranquilo. A gente multiplica 5 vezes 40 e em seguida a gente divide por 100. Por quê? Porque o número 5%, na forma de fração, ele representa 5 centésimos, ok? Então, é só a gente fazer essa continha aí. A gente multiplica 5 vezes 40, que vai dar um total de 200, tá bom? E em seguida divide por 100. Olha como é fácil. 200 dividido por 100, isso é 2. Então, isso significa que 2 crianças responderam que nunca ouvem música pelo rádio. Beleza? E com isso a gente já consegue encontrar aí a resposta, que é a letra A. Então, porcentagem, frações, são conteúdos que o Colégio Federal Pedro II cobra na sua prova. Então, você que é aluno de 5º ano, vai fazer a prova do Pedro II esse ano, então cai dentro, resolve essas questões aí de novo, tá bom? Faça uma revisão desses conteúdos, porque provavelmente vai cair na sua prova. A questão de número 16. Vamos lá, vamos ler a questão de número 16 do Pedro II. Cauê decidiu guardar todos os dias R$3 em seu cofrinho para comprar um brinquedo que custa R$140. Cauê obteve o valor necessário para comprar esse brinquedo após quantas semanas e quantos dias? Isso que o Pedro II cobrou dos candidatos, tá vendo? Então, é o seguinte, nós temos o preço do brinquedo que ele quer comprar, R$140. E o problema falou que ele guardou todos os dias, decidiu guardar todos os dias R$3, ou seja, R$3 por dia, não é? Então, nós temos que dividir o valor total do brinquedo, que é 140,
nós vamos dividir por 3 para encontrar o total de dias necessários, tá bom? 140 dividido por 3 provavelmente não vai ser exato, mas vamos lá, vamos dividir. 14 por 3 nós vamos obter 4. 4 vezes 3, 12. A gente subtrai para saber o resto, dá 2. Desce o zero agora, ó. 20 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. Subtrai aqui, dá 2, tá vendo? Então, nós temos um total de 46 dias, tá bom? E ainda ficariam faltando R$2, porque esse valor 140 aqui, ele é um total de reais, tá bom? Então, quando a gente divide por R$3, olha só, a gente encontra o total de dias, 46 dias, mas ainda ficam faltando R$2. Então, na verdade, o Cauê precisa de 47 dias para juntar o dinheiro para comprar o seu brinquedo, tá bom? 47 dias, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos dividir 47 dias por 7. Por quê? Porque uma semana tem 7 dias. E ao dividir 47 por 7, nós vamos obter 6. 6 vezes 7, 42, subtraindo aqui 5. Então, tá aí, nós encontramos o total de semanas, tá bom? Esse 6 aqui é o total de semanas necessárias, tá bom? E esses 5 aqui são os dias que sobraram. Então, nós precisamos, quer dizer, nós não, né? O Cauê, ele precisa de 5 semanas e 5 dias. 6 semanas e 5 dias, quer dizer. Então, o gabarito é letra D, ó. 6 semanas e 5 dias foi o resultado que nós obtemos aqui. Eu espero que você tenha entendido. É interessante você assistir essa videoaula de novo e você fazer a conta. Não fica conformado em só assistir a videoaula, tá bom, pessoal? Você tem que fazer a conta para você conseguir assimilar melhor, para você conseguir fixar melhor esse conteúdo, essa metodologia de resolução. Questão de número 17, vamos lá. Tiago foi a uma livraria e comprou 4 livros e 2 cadernos. Cada caderno custou R$18 e os 4 livros tinham o mesmo preço. Se o valor total pago por Tiago pelos 6 produtos foi R$457, o preço de cada livro é quanto? Bom, então vamos lá, vamos anotar essas informações aqui, ó. Cada caderno custou R$18. Ele comprou 2 cadernos. Então, multiplicando 2 vezes 18, nós vamos encontrar o total gasto com os cadernos, tá bom? E ao multiplicar 2 vezes 18, nós vamos encontrar R$36. Esse aqui foi o preço pago apenas pelos cadernos, tá bom? O valor total pago por Tiago foi de R$457. Então, nós vamos subtrair, ó, R$457 menos R$36. Para que isso? Para calcular o preço gasto pelos livros. Então, fazendo essa subtração, 7 menos 6, isso dá 1. 5 menos 3, isso dá 2. Então, R$421, pessoal, foi o que ele gastou com os livros. Só os livros foi isso daí. Agora, nós podemos dividir R$421 por 4. Por quê? Porque 4 foi o total de livros que o Tiago gastou, ok? 4 dividido por 4, isso dá 1. 1 vezes 4, 4. Resto 0. Desce o 2. 2 dividido para 4, isso dá 0. 0 vezes 4, 0. Subtrair aqui, sobrou 2. E agora eu vou descer esse número 1 aqui. 21 dividido para 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. Sobrou 1. Como 1 não dá para dividir para 4, não tem mais número para descer, nós colocamos uma vírgula aqui no quociente e um 0 aqui no dividendo. 10 dividido para 4 dá 2. Vão sobrar 2, né? Porque 4 vezes 2 vezes 4 dá 8, tá bom? E 8, 10 menos 8, isso dá 2, ó. Agora a gente coloca um 0 aqui, 20 para 4, nós vamos obter 5.
Portanto, esse daqui é o total em reais de cada livro, R$ 105,25, escrevendo na nossa unidade monetária, ó, R$ 105,25. Portanto, nós encontramos aí a resposta, que é a letra C. Questão de número 18, tá aí, vamos lá, vamos ler a questão? Para produzir uma determinada tonalidade de tinta roxa, foram misturadas 2 porções de tinta azul e 3 porções de tinta vermelha. Foram obtidos 70 litros de tinta roxa e todas as porções de tinta azul e vermelha tinham a mesma quantidade. Então, nós temos aqui os 5 potinhos, tá bom? Que são exatamente as 5 porções, sendo 2 delas porções de tinta azul e 3 porções de tinta vermelha. Como foram obtidos 70 litros, não é? Nós podemos dividir esses 70 litros para 5. Tá bom? Por quê? Porque são 5 porções. Tá bom? Olha a pergunta do Colégio Pedro II. A quantidade de tinta azul utilizada na mistura foi de quanto? Bom, então vamos lá. Nós vamos calcular a divisão de 70 dividido para 5, não é verdade? 7 dividido para 5 dá 1. 1 vezes 5, 5. Subtrair aqui 2. Desce o 0. 20 dividido para 5, 4. 4 vezes 5, 20. Subtrair aqui para 20, resto 0. Então, cada porção tem um total de 14 litros, tá bom? Como foram utilizados 2 porções de tinta azul, nós vamos multiplicar esses 14 litros por 2, tá bom? Então, repetindo para você, esses 14 litros aqui é a quantidade de cada porção de tinta. Então, multiplicando por 2, nós vamos obter 28 litros de tinta azul e acabou assim a questão. Para você que está achando a prova do Colégio Pedro II tranquila, tem duas vertentes, né? Você achar que a prova é fácil. Realmente a prova é tranquila. Porém, a prova tranquila torna difícil o acesso ao Pedro II. Por quê? Porque a média fica muito alta, você tem que acertar muito. Você tem que fazer uma nota muito boa na prova para você conseguir entrar, já que a prova é um nível assim bem fácil, bem tranquilo, né? Muitos alunos de 5º ano, como você, que está assistindo essa aula, têm um nível muito bom, estudam em escolas particulares do estado do Rio, aqui do município do Rio, muito boas. Então, você tem que se esforçar para você dar o máximo de você na prova, para você mandar um notão. Vamos lá. Vamos à questão de número 19. Área. A área é um assunto muito cobrado, né? Vamos lá, vamos ler a questão. Na figura a seguir, observamos um retângulo dividido em várias regiões. Os segmentos de menor comprimento são todos iguais e os 4 retângulos menores são todos iguais também. Se o retângulo grande for considerado como unidade de área, a fração que corresponde à área do quadrado menor é quanto? Então, observe que nós temos algumas regiões. Aqui eu posso, sem medo de errar, afirmar que esse quadrilátero aqui é um quadrado. Isso porque a questão falou para a gente que os segmentos de menor comprimento têm todos o mesmo tamanho. Então, esse quadradinho aqui que você está vendo? Tá vendo? Ele é a menor figura dessa região, desse quadrado, desse retângulo grande que você está vendo aí. O retângulo grande, pessoal, é o retângulo total, tá bom? E ele foi dividido em regiões iguais. Como os 4 retângulos menores são todos iguais, nós podemos afirmar que um retângulo menor, ele equivale a 2 quadradinhos. Tá bom? Posso afirmar isso porque aqui eu posso dividir, tá vendo? Cada um desses retângulos menores aí em quadrados, tá vendo? E esses quadrados têm todos
a mesma medida desse quadrado inicial que apareceu aqui, do primeiro, tá bom? Aqui nós temos um outro retângulo também, que eu também vou dividir aqui, ó, tá vendo? E esse retângulo médio, né? Vou chamar esse retângulo aqui de retângulo médio, ele também pode ser dividido em quadradinhos. Esse retângulo médio aqui, ele tem a área equivalente a 3 quadradinhos. Então, observe que o retângulo maior, ele equivale à área de 12 quadrados. Tá vendo? Eu consegui dividir o retângulo maior 12 quadrados iguais. Se você somar aqui, temos 12 quadrados. Então, pergunto a você, candidato, você que é aluno do 5º ano, um quadrado, então, se o retângulo maior equivale à área de 12 quadrados, um quadrado equivale a qual fração do retângulo maior? Se o retângulo maior são 12 quadrados, um quadrado representa a fração 1/12 do retângulo maior. Esse é o raciocínio que você tem que utilizar para resolver essa questão aí. Isso quer dizer que essa área que eu estou destacando aqui para você, essa área em azul aqui, tá vendo? Representa 1/12 da área total, tá bom? Então, isso aí que o Colégio Pedro II avaliou dos candidatos na última prova, na prova do ano de 2022, para ingresso em 2023. Com isso, a gente já consegue resolver a questão, tá bom? Tá aí, ó, a fração é 1/12, tá bom? Se o retângulo grande for considerado a unidade de área, a fração que corresponde à área do quadrado menor é 1/12. Então, você tem que dominar essas questões aí de área. Bom, vamos para a questão número 20, a última questão da prova. Pietro, filho de Gabriel, gosta muito de beber Prontinho, uma bebida láctea sabor chocolate. Pietro bebe 2 Prontinhos, um de manhã e outro à tarde, todos os dias. Gabriel resolveu aproveitar uma promoção e vai comprar a bebida láctea em caixas que contêm 27 unidades. Para que Pietro possa beber os seus 2 Prontinhos em cada dia do mês de dezembro, a quantidade mínima de caixas que Gabriel precisa comprar é quanto? Bom, então vamos lá. O filho do Gabriel, ele bebe 2 Prontinhos por dia, tá legal? E aí o que acontece? Ele vai beber seus 2 Prontinhos em cada dia no mês de dezembro. O mês de dezembro, pessoal, ele tem 31 dias. Então, se Pietro bebe 2 Prontinhos por dia, eu vou multiplicar 2 vezes 31 e vamos obter 62. Então, ele precisa, no mês de dezembro, de 62 Prontinhos. Como a promoção em que cada caixa contém 27 unidades, nós precisamos saber quantas caixas o Gabriel precisa comprar. Ou seja, nós temos que dividir os 62 Prontinhos para 27. Ao efetuar essa divisão, nós vamos obter 2. 2 vezes 27, isso dá 54, tá bom? Subtraindo aqui, ó, 62 menos 54, dá resto 8. Então, se ele comprar, pessoal, 2 caixas, tá bom? Ainda ficam faltando 8 Prontinhos para terminar, tá bom, a bebida. Então, ele não pode comprar, pessoal, 2 caixas apenas. Ele tem que comprar 3 caixas, não é verdade? Então, a quantidade mínima de caixas que Gabriel precisa comprar são 3, porque com 3 caixas será o suficiente para que o filho possa beber os 2 Prontinhos por dia. E com isso a gente finaliza a resolução da prova do Colégio Pedro II para ingresso ao 6º ano, do ano de 2022 para 2023. Se você achou essa prova difícil, você é aluno do 5º ano, coloca aí, deixa nos comentários aí, eu quero conhecer você, eu quero que você deixe aí a sua impressão da prova, se você achou a prova fácil, se você achou a prova difícil, e não perca tempo. Deixe o seu like aí no nosso vídeo e inscreva-se no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima aula.